O que nós estamos vendo é o primeiro capítulo de uma longa novela e que atrás disso tem quem vai ter a supremacia da tecnologia no futuro próximo. Flores, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Bom, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos começou em 2018, quando o presidente americano anunciou tarifas sobre os produtos chineses. Depois a China desvalorizou fortemente a sua moeda e os Estados Unidos acusaram de manipulação cambial. Qual é a sua opinião sobre essa queda de braços entre as duas principais potências mundiais? Bom, Mariana, muito obrigado. O prazer é meu também. E como o nosso tempo é curto, eu vou tentar ser sucinto. Eu acho que essa história, ironicamente, remonta a logo depois de uma entrevista que nós fizemos sobre os 6 meses do presidente Trump. E eu me lembro que naquela época eu disse, o presidente Xi Jinping tinha estado em Mar-a-Lago e os dois presidentes haviam acertado um comércio administrado. Entretanto, logo depois, quer dizer, isso já no segundo semestre de 17, as coisas começaram a piorar e a gente teve esses desdobramentos que você aí sumarizou assim muito rapidamente e estamos com essa situação que as pessoas chamam de guerra comercial. É uma guerra comercial, sim, porque está afetando fluxos de comércio, tem tarifas, etc. Tal. Porém, isso é a aparência. E, na realidade, a guerra é muito mais complexa. É uma guerra tecnológica. Hoje em dia, a China não é mais o que ela era, eu diria até 5 anos atrás. Hoje há setores onde a China é a melhor do mundo. Há outros que, por exemplo, se ela tiver restrições por parte dos Estados Unidos ou da Europa, ela em poucos anos pode ficar uma das melhores do mundo. Quer dizer, a situação se reverteu. O grande exemplo, estávamos conversando informalmente aqui antes, é a parte digital, particularmente essa coisa icônica que é o 5G. Quer dizer, essa internet 5G que muda, é completamente diferente da 4G, etc. e tal. Eles têm a melhor tecnologia. A Huawei tem a melhor tecnologia do mundo e os Estados Unidos sabem disso. Então, atrás disso, na realidade o que há é criar empecilhos, jogar pedras no caminho para, se não sustar o que é impossível, desacelerar o desenvolvimento da China. Tanto que você vê que no meio dessas discussões foi proibida o envio de insumos para a Huawei, que depois eles liberaram, e uma série de coisas. Isso vai envolver restrições às companhias chinesas operando nos Estados Unidos e outros lugares, e vai também acabar atingindo as companhias norte-americanas na China. Então o que nós estamos vendo é o primeiro capítulo de uma longa novela e que atrás disso tem quem vai ter a supremacia da tecnologia no futuro próximo. Certo. Agora, a gente já teve uma queda de commodities e a China é o nosso principal parceiro comercial. Tanto a continuação quanto o término dessa tensão comercial já estão trazendo efeitos para o Brasil e eles tendem a trazer mais efeitos, mais consequências? O término, talvez me antecipando a uma outra pergunta que você faça, está no horizonte muito longo. Quer dizer, as coisas, como se você acompanhar desde o segundo semestre de 2017 até agora, que já são 2 anos, o que nós vamos ter vai ser uma oscilação. Muita tensão, baixou a tarifa e tal, aí diminui a tensão, uma trégua. Não, então pode importar isso para a Huawei. Quer dizer, nós vamos ter isso assim
e isso até o final do governo Trump eu acho que vai continuar. Que isso afeta terceiros países, afeta. No nosso caso, eu acho que isso que você mencionou, eu não sei se é totalmente devido à guerra. Quer dizer, nós estamos numa situação, a economia mundial não está muito bem, e em princípio, quer dizer, uma coisa esperada era que a China até comprasse mais coisas. É verdade que o que ela compra de nós não tem muita relação com o que ela compra dos Estados Unidos, sim, mas era até que ela comprasse mais coisas como, por exemplo, commodities e alimentos, que eu acho que ela vai comprar devido às restrições nos Estados Unidos. Quer dizer, eu não acho globalmente, você pode dar alguns exemplos, etc. tal, há produtos muito detalhados, mas não acho globalmente que essa guerra a curto prazo vai nos afetar muito. Ao contrário, eu acho que vai criar jogos políticos que a gente precisa meditar. E volto ao exemplo do 5G. Que tecnologia 5G nós vamos adotar? Nós vamos receber pressão para não adotar a chinesa. Agora, será que vale a pena não adotar a chinesa? Será que não tem um meio termo aí, como o Reino Unido fez, que adotou uma tecnologia que não é a chinesa, mas partes, tem equipamentos e coisas da Huawei? Quer dizer, o que eu acho que essa guerra vai nos obrigar a fazer, a gente devia começar a pensar agora, é como é que nós vamos nos comportar com relação às opções tecnológicas, que ela vai acabar nos colocando, é isso, escolhe a chinesa ou a norte-americana? Isso é que vai ficar difícil. Certo. E quais as consequências, na sua opinião, geopolíticas da piora dessa crise global? Essa seria a primeira grande disputa geopolítica do século XXI, na sua opinião? É interessante, a qualificação que você dá é interessante. É uma grande disputa geopolítica. E que, como eu falei, e aí elaborando um pouco mais, ela é a ponta do iceberg de uma disputa que vai se espraiar. Nós podemos, por exemplo, trazer uma coisa que às vezes quase ninguém aguenta mais, a tensão no Mar da China, as ilhas que os chineses transformaram em pequenas bases militares, e várias outras coisas. O Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda, que aí acusam os chineses de um imperialismo disfarçado e que eles querem vender. Nós vamos, uma boa parte, até pelo menos meados desse século, vamos ver muita tensão entre os Estados Unidos e a China, o que é, Mariana, normal, porque está havendo uma reacomodação dos Estados Unidos, que no momento que o déficit explodir e houver uma percepção que o exército deles não é mais tão forte como se acredita, o dólar cai, e aí nós vamos ter um grande problema, nem os chineses querem isso, e a China progressivamente ocupando um espaço que boa parte lhe cabe, devido ao seu tamanho, à sua população e ao seu desenvolvimento. Então, aguarde outras tensões. Eu acho que a gente tem que se preparar para isso. Rearrumações, nós já estamos vendo. Nós estamos vendo o problema que está a Europa. Nós estamos vendo outros países da Ásia tentando se rearrumar, nomeadamente a Índia, que procura desesperadamente um lugar ao sol de muito protagonismo. Quer dizer, rearrumações nós vamos ver, e essa guerra, sem dúvida, faz parte dessa rearrumação. Flores, muito obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Muito obrigado, Mariana. O prazer foi meu. Espero ter sido útil. Foi ótimo.